Olá, bem-vindos a mais um Alta Hubcast. O Alta Hub é uma plataforma que nasceu para ser realmente o ponto de convergência entre a otorrinolaringologia e as outras especialidades. E hoje, no nosso podcast, nós trazemos dois convidados para falar sobre um tema que é ao mesmo tempo muito presente na rotina de qualquer médico, mas também desafiador. Não é isso? Isso. E aí a gente hoje está aqui com o Dr. Vitor Dias, nosso médico geriatra, que vai contribuir com a tontura para a gente. Ele é um médico geriatra formado pelo Real Hospital Português em geriatria, tem um mestrado em saúde, em ciências da saúde pela UPE, e ele é fundador de uma plataforma que é a Infogere, uma plataforma de conteúdos de geriatria para médicos e estudantes. E temos aqui também Bruna Holanda, uma outra médica maravilhosa. Ela é neurologista e especialista em tontura. Ela tem uma especialização em otoneurologia, que é justamente a parte da medicina que trata da tontura. Ela é neurologista pelo Hospital da Restauração, aqui de Pernambuco, e essa especialidade em otoneurologia foi feita pela USP, em São Paulo. Ela também tem um mestrado em saúde global em Estocolmo. E a gente tem aqui essa mesa riquíssima para tratar e descomplicar um pouquinho a tontura para vocês que estão nos acompanhando. Boa. Bem-vindos. Obrigadão. Um pouquinho dessa conversa. Eu queria perguntar primeiro para o Dr. Vitor, como é que a tontura... Sim, doutor Vitor, pelo amor de Deus. Só na apresentação. Como é que a tontura aparece realmente nos seus atendimentos? Como é que o paciente vai chegar encaminhado, ele chega já... Como é a geriatria e a tontura. Boa. Eu estava pensando como eu ia responder esse tipo de pergunta, né? E aí, a gente tem algumas aulinhas lá e eu falaria da tontura como aquele filme, sabe? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, Excelente. é a definição da tontura na geriatria, porque ela é muito prevalente, né? Então, quanto mais o idoso vai fragilizando, vão passando as décadas, ela vai ficando mais prevalente. E a gente percebe que o próprio envelhecimento fisiológico, a carga de multimorbidade, a carga de fragilidade, a carga de medicação, de polifarmácia, vai gerando apresentações atípicas. Né? Então, a tontura para a gente aparece muitas vezes como aquela pontinha de iceberg que a gente chama, né? Então, você vai cascavelhar lá, ela vem muitas vezes como coadjuvante de um outro quadro, mas às vezes também vem como o ator principal, né? Não é incomum isso acontecer. E a gente entende que a tontura acaba tendo uma mensagem, você vai procurar e vai achar ela com o próprio paciente, no meu contexto com geriatra, com o familiar, porque às vezes a gente pega um paciente com declínio cognitivo, que não vai conseguir expressar tão bem, já é difícil expressar, né? Então imagina você com uma demência, alguma coisa, e às vezes não é nem o paciente nem a família, você vai perceber, já vai ver o paciente entrando, tombando, um risco de queda ali evidente na marcha, e você vai ter que fazer a tua avaliação geriátrica e eventualmente pesquisar isso, mesmo que não tenha uma queixa formal. Então eu acho que isso traduz um pouquinho, né? Como é difícil, já é difícil a tontura de uma maneira geral no idoso, um pouquinho mais complicado. Imagino, desafio. E em relação aos atendimentos da neurologia, seria mais para encaminhamento ou o paciente vai mais procurar porque já é subespecialista? Na verdade, assim, primeiro, obrigada pelo convite, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, junto com o Vitor, também falando desse assunto que é o meu favorito, na verdade. E apesar de ser difícil na prática, não é uma coisa tão simples, nem todo mundo realmente se sente seguro para tratar de tontura. Mas, bom, para mim, quando chega no consultório, de fato, é geralmente encaminhado por outro médico, tá? Porque eles já sabem que eu sou ali uma referência do ponto de vista da neurologia na tontura. E aí, muitas vezes, é um quadro que não ficou muito simples, não é um quadro muito claro, muitas vezes é uma migrânia vestibular, ou um quadro de uma vertigem de origem central mais grosseiro, né, mais importante, mas tem de tudo, na verdade, tá? Tem coisas não neurológicas também que aparecem, porque os pacientes estão ali há muito tempo, com aquela chamada labirintite, que eles se referem como labirintite, quando na verdade... Isso é bem clássico. Quando na verdade... E isso impacta muito na vida deles, né? Então, às vezes, eles simplesmente sabem que estou ali e aí eles vão atrás, mas muitas vezes é por encaminhamento mesmo. Entendi. E aí, sobre essa definição inicial, já falou um pouquinho da questão do paciente chegar dizendo que tem labirintite, a gente também recebe muito esse tipo de paciente, e quando a gente sabe que, na verdade, é um diagnóstico de exclusão, né, raro. Como é que, na conversa, você consegue identificar já sinais que te levam para pensar numa labirintopatia, numa doença de causa central? O que a gente já encontra na anamnese? Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante é a gente saber, de fato, o que é aquela queixa do paciente. Porque tontura é uma coisa muito, assim, ampla, né? Qualquer coisa as pessoas podem dizer que é tontura e é uma coisa muito subjetiva.
que não é muito específica para determinada coisa. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é, primeiro, tentar diferenciar uma tontura e uma vertigem, propriamente dita, porque a gente sabe que a vertigem é, sim, mas propriamente causada por uma labirintopatia, uma vestibulopatia, seja central ou periférica, tá certo? E aí, muitas vezes eu uso o artifício de exemplos. Eu pergunto ao seu paciente, por exemplo, dentro de um carrossel, é como se você estivesse rodando num carrossel, ou é como se você estivesse dentro de um barco que você está mexendo, ou simplesmente você sente, é a cabeça que está leve, você se sente desequilibrado, as coisas rodam. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito para poder tentar diferenciar, porque a tontura pode ser 1000 causas, né? Inclusive causas cardíacas, psicológicas, pode ser simplesmente a hipotensão postural, pode ser uma arritmia, pode ser medicação que está fazendo uso ou a retirada da medicação, enquanto que a vertigem propriamente dita, junto com sintomas de náusea importante, vômitos, dificuldade para deambular, para marcha, né? Pode me falar mais a favor de ser uma vestibulopatia, seja central ou periférica. E aí, para central, aí eu teria que ver se tem outros sintomas, por exemplo, sintomas qualquer de déficit motor, né, ou déficit focal, digamos, para o sistema nervoso central. Ou uma diplopia, ou uma paresia, ou uma hemihipoestesia, ou qualquer alteração, outra que me indique que seja o sistema nervoso central. Aí eu tenho que ir, de fato, pela anamnese, além das coisas do exame físico que a gente também tem que olhar. E é muito interessante, né? Como eles têm dificuldade de referir. Qualquer pessoa, na verdade, né? Eu costumo perguntar assim, descreva o que você está sentindo sem usar a palavra tontura, para ver se eu consigo sensibilizar um pouquinho essa escuta. É difícil. Geralmente, a caracterização da tontura já é o desafio inicial, porque depois que você consegue caracterizar, você diferencia alguns grupos de doença, e aí você fica mais fácil. E a dificuldade, às vezes, é de achar o que é a tontura. Naquela gavetinha ali, quando você encontra, então você tá com a tontura, quando se vira, é 1 minutinho e passa. Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Você tem que perguntar ativamente para o paciente. Se você não pergunta o que você quer saber, eles não vão saber. É muito difícil para caracterizar. É muito difícil. Não é assim, simplesmente uma dor no dedo. Não, não é uma dor no dedo. É uma coisa muito mais complexa. Né? Quanta coisa você falou, né? Então isso mostra que leva tempo, né? Para fazer isso, né? Na anamnese você já gasta um tempo absurdo. Então você quer gerar especificidade, né? Quando tá perguntando, e nem todo mundo consegue ou tem tempo, e eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, né? E falando em tempo, uma consulta geriátrica já é uma consulta de longo tempo, até para o paciente estar engajado e atento ali, informante, né? Então, às vezes, aí chega de outras coisas, de repente, eu tô com uma tontura, aí você... Opa, agora tá saindo. Sim, doutor, e a minha tontura? Eita, é difícil. Uma das coisas que eles falam pra gente lá na geriatria, os residentes, enquanto residente, na verdade, né? Você tem que estabelecer sua prioridade. Então, se aquela tontura for um mini coadjuvante diante de um quadro maior ali, o cara tá com, sei lá, um enxerto, uma dispneia bem importante, tá referindo a tontura que pode estar ali no bolo, você vai olhar pro coração daquele cara ali naquele momento, né? E não para a tontura dele. Mas se ela for o ator principal, aí você vai dar voz em vez para ela, sabe? Eu acho que uma coisa para entender a priorização e exercício diário na geriatria, porque a gente tem 1h30 e acredite em mim, não dá tempo. Não dá tempo. Eu acredito. É uma pessoa que acumulou doenças a vida inteira. Não, só para falar. Eu ia falar isso, só para falar a listinha de receituários que o paciente chega, quando ele não traz a caixinha. Isso é verdade. Deve ser uma luta. E em relação ao tempo também, né? Eu pensei nisso. Também os sintomas associados, mas eu também costumo perguntar muito quanto tempo dura e, né, se é recorrente, se é episódica, se é crônica. Eu acho que também isso já dá para dar uma direcionada boa. Justamente o segundo passo. Primeiro, identificar, beleza, é uma tontura, é uma vertigem. E mesmo assim, a gente precisa entender se qual das duas, se elas são episódicas, ou se elas são episódicas recorrentes, ou se é um episódio único. Porque isso daí vai diferenciar, assim, absurdamente uma causa da outra, entendeu? E depois disso, se ela é desencadeada ou não pelo posicionamento da cabeça. A grande maioria das tonturas, durante o episódio de crise de tontura, elas vão piorar com o posicionamento da cabeça. Mas poucas delas são desencadeadas pelo movimento da cabeça. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente... E quanto tempo dura depois disso? Então, é uma coisa que a gente precisa perguntar ativamente. Ele vai dizer, eu tô tonta há 1 semana já. Mas, na verdade, é porque ele movimenta a cabeça várias vezes durante o dia daquela semana. Então, a gente precisa entender, certo, mas se você parar a sua cabeça bem paradinha, esperar ali 2 minutinhos com aquela cabeça parada, você vai continuar tonto ou melhora. Isso vai ser completamente diferente, dependendo de que for, né, a causa da tontura. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa perguntar ativamente e
ir até o fim nessa pergunta, porque senão... Sherlock Holmes. E direciona muito o raciocínio, né? É. Porque o paciente, ele chega realmente achando que vai ser uma coisa rápida. Você fala, tem uma tontura, passe um Resolva. exame. Ele acha que vai fazer um exame e vai receber esse diagnóstico, né? É impressionante. Então, organizando o raciocínio clínico, eu acho que a mensagem mais importante aqui é entender o que é que o paciente está denominando de tontura, porque eu acho que isso aí, a tontura é um sintoma e também eu acho que é uma palavra extremamente subjetiva para qualquer coisa que dá estranheza na cabeça. Então, a gente precisa esclarecer o que é e depois tentar entender temporalmente e a recorrência dessas crises aí, né? Exatamente. Para diferenciar de forma prática, assim, Bruna, entre uma vertigem periférica, central, tu costuma fazer o HINTS, tu aplica isso na prática, como é que é o teu dia a dia? Vamos lá. O que é o HINTS também? Acho que talvez a nossa audiência Certo. possa não saber. Vamos lá, digamos que a sigla. gente tá numa emergência, tá? Numa emergência, sim, a gente precisa aplicar o HINT, tá certo? O que é o HINT? O HINT é um mnemônico que ele vai tentar, ele foi criado muito recentemente, então realmente muitas pessoas não sabem o que é, mas e a gente precisa atualmente aplicar o HINTS Plus, tá? Então já a gente vai falar mais um pouquinho. Então, diante de um paciente que chega na emergência com a tontura, a gente precisa diferenciar se é uma causa periférica que a gente vai conseguir mandar para casa com medicação, tá tudo bem, ou se é uma causa central que a gente precisa ou tratar como um trombolítico no caso de um AVC, ou internar para poder prevenir novos AVCs, ou se é uma coisa, outra coisa central, né? Então o HINTS, ele vai falar do Head Impulse Test, que é o HI, né, que é justamente o reflexo vestibulocular que você vai avaliar no impulso cefálico, tá certo? Então você primeiro avalia isso. De característica periférica, ele vai estar alterado em algum dos lados. Digamos que ele tem uma neurite vestibular, o lado alterado da neurite vestibular vai ter um HINTS alterado, o VOR alterado, né? O reflexo vestibulocular daquele lado alterado. Se ele está normal, pode falar a favor de ser uma origem central. Então, a gente precisa investigar, tá? Depois, a gente tem o nistagmo. Então, a gente tem algumas características do nistagmo que falam a favor de ser uma coisa central ou uma coisa periférica. Coisas centrais, um nistagmo vertical, seja para cima ou para baixo, já a gente tem que pensar na possibilidade de ser central. Um nistagmo torsional puro, já na mirada espontânea, ou seja, já no olhar primário do paciente, que a gente tem um torsional puro, fala a favor de ser central. Um nistagmo que muda de direção. Quando a gente pede para o paciente olhar para a direita, o nistagmo bate para a direita, ou vice-versa, tá? Então, isso são características que falam a favor de ser um nistagmo central. Se a gente tiver qualquer um deles, a gente precisa internar o paciente para investigar. Já o nistagmo de origem periférica, ele tem algumas características também peculiares. Primeiro, na mirada espontânea, né, no olhar primário, a gente pode ter apenas o nistagmo horizontal, puro, ou horizonto torsional. Um pouquinho de torsional também. Na mirada espontânea pode ser periférico. Além disso, ele tem uma característica de melhorar um pouco com a fixação do olhar. Se eu peço para o paciente olhar para um ponto, fixar naquele ponto, ele vai ter uma tendência a melhorar, tá? Quando é um quadro muito agudo de anelite vestibular, às vezes não melhora. Mas, se tiver esse ponto, é mais uma coisa que fala a favor de ser um nistagmo periférico. E ele vai ter o que a gente chama de... Ele segue a lei de Alexander, que daí ele vai piorar quando a gente olha para a fase rápida do nistagmo. Digamos, o nistagmo bate para a direita, eu peço para o paciente olhar para a direita, esse nistagmo piora de intensidade, ele bate muito mais forte. Enquanto que ele bate, quando a gente pede para ele olhar para a esquerda, ele vai diminuir. Então, isso também é uma coisa que fala a favor de ser um nistagmo de origem periférica, tá? E, além disso, a gente tem que fazer o test of skill, que é o finalzinho do hint, né, da palavra hint, que é o desvio skill, que a gente vai perceber se ele tem um desalinhamento vertical do olhar, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa, nem todos os pacientes que têm vertigem central vão ter, mas se tiver, é mais uma coisa que fala a favor. Provavelmente é uma lesão ali, ponto mesencefálica ou ponto pulbar, tá certo? A depender do lado do desvio skill. E, além disso, digamos, eu tenho um VOR alterado para a direita, me fala a favor de ser uma neurite vestibular. Eu penso, pode ser uma neurite vestibular, mas aí eu preciso aplicar o plus, que é a avaliação da audição desse paciente. Né? No lugar assim, paraíso, a gente teria uma audiometria ali que a gente faria naquele mesmo momento, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, a gente tem que avaliar de forma à beira-leito mesmo, a gente tem que ver, geralmente a gente faz o calfresh, né, que aí a gente faz o roçar dos dedos em cada lado, e a gente vê se existe uma assimetria muito importante entre um lado e outro. E aí, se existir, ou se o paciente se queixar, olha, eu tô com diminuição da audição desse lado de forma aguda, e é meu primeiro episódio de vertigem, ou seja, já não é um mini-E que tem aqueles episódios recorrentes, é o primeiro episódio, a gente tem um VOR alterado, e o lado, uma audição perdida daquele lado. Tem que internar pra gente afastar que teve um AVC, que pegou ali a artéria labiríntica, que é um raminho pequenininho que vem da AICA, mas que pode ter sido um AVC. E a gente precisa investigar porque
pode causar um novo AVC que seja mais, assim, provavelmente esse não vai levar o paciente à morte. Mas o risco dele ter novos pode sim levar o paciente à morte. Então, a gente precisa internar esse paciente. Pode também ser uma labirintite, que é aquele caso que a gente é raro do raro, acho que menos de 2% dos casos de vertigem na emergência. Mas a gente não tem como excluir que seja uma coisa central. Então, tem que internar esse paciente para investigar. Eu acho que a grande sacada do HINTS, né, a acurácia dele, né? Exatamente. Então a gente percebe que uma sensibilidade nas mãos de pessoas treinadas, como vocês, né? A gente vê que ele pode ser melhor até, né? Pelo que eu vi, que a ressonância no início ali do quadro, né? 12, 72 horas. E mais sensível do que a ressonância. E até uma pergunta para vocês, assim, do dia a dia, porque eu não estou no PS fazendo isso, né? Como você falou, para mim realmente não faz sentido fazer o HINTS em outro cenário que não esse, né? Assim, você até pode fazer, mas o HINTS, assim, ele tem que ser obrigatoriamente deve ser feito ali, exatamente, né? Durante uma avaliação no PS. E aí, assim, algum deles alterou ali, qualquer um deles, né? Alterou. Isso. Qualquer característica de central, internou, imagem. E se tiver qualquer outro, digamos, eu vejo um paciente, ele tem uma tontura, ele chega com um quadro de tontura, mas quando eu vejo, existe uma ataxia, existe uma hemihipoestesia, existe uma diplopia que ele não estava se queixando, poxa, o que eu estou me queixando é realmente a tontura que está muito importante, mas tem um quadro focal lá, um déficit focal aí, não tem outra coisa, tem que internar. Falando como o clínico frouxo, que não tem toda essa experiência, né, em fazer o HINTS, uma coisa que eu tendo a valorizar muito. Veja, porque você pode ter o HINTS todo negativo do mundo, mas o paciente, às vezes o meu, né, idoso, cheio de fator de risco cardiovascular, um FA às vezes, hipertenso, diabético, já fez um AVC antes, com algum sintoma que guie para isso, né? Eu acho que mesmo eu fazendo o HINTS, se ele viesse tendendo a periférico, eu tenderia a colocar esse cara na imagem, também sabe? o ABCD2, né? Sim. Porque esse paciente seu, por exemplo, que você me relatou aí, é um paciente que, de fato, a gente precisa ficar um pouquinho mais atento. E esse era um outro ponto da nossa conversa, porque a diferenciação, tratando aqui da emergência, né, um quadro agudo, o HINTS eu acho que tem que ser feito, e aí, quando, mesmo um HINTS normal, um HINTS todo negativo, você ainda assim precisa continuar a investigação para algo central. E aí é onde vocês estão entrando aí para... Veja, se você não conseguiu dizer o que é que 20% das pessoas, 25% das pessoas que chegam na emergência com tontura vão sair sem saber o que foi que aconteceu, tá? Mas digamos, eu tenho um paciente que chegou na nossa emergência, eu fiz o HINTS, ele deu como se fosse periférico, tá? Mas o VOR também não tá alterado. Não é uma coisa assim, opa, é uma neurite vestibular clara, não. É uma coisa ali que tá meio nebulosa, não sei o que é. E aí, fiz o Dix-Hallpike, também não é um AVPPB. Não é nada que eu consiga destrinchar, mas o paciente está muito sintomático, tá? Então, assim, a gente pode fazer o ABCD2, que é justamente para elencar o risco de ser um AIT ou um AVC minor e o risco de ter recorrências. E se ele tiver, algumas pessoas, alguma literatura fala que é acima de 3. De 3 para cima, a gente já tem que internar e fazer o aneurimagem. Alguns locais falam acima de 4, de 4 para cima, né? E maior é igual a 4. Mas aí realmente teria que fazer pelo risco, né? Então, às vezes é melhor você internar e ter certeza de que tá tudo bem do que deixar passar uma coisa grave, né? E lembrar que é a ressonância, né? Isso, imagem, né? Eu ia falar isso agora, porque a gente pega com muita frequência um paciente que vem encaminhado da emergência clínica que fazem uma tomografia, só para descartar. Às vezes só vai pegar se um AVC hemorrágico. Enorme. Já não sei muito tempo também. Né? Exatamente. A ressonância, veja, nas primeiras 24, 48 horas, ela inclusive pode vir negativa, tá? Sim. Mas se for para fazer alguma coisa, tem que fazer ressonância de preferência com difusão, né? E aí a gente precisaria ver. Além disso, existem algumas ressonâncias que elas conseguem ter um pouquinho mais de acurácia em região de tronco. Porque tomografia para ver tronco é muito mais difícil, ressonância, se for assim, uma ressonância de menor qualidade, pode não ver tão bem, então às vezes a gente precisa especificar, eu quero com cortes finos para tronco, ou então eu quero uma ressonância de preferência uma ressonância 3 Tesla para cima, né, para ver melhor. Então, tomografia realmente não vai ajudar em nada. Não. Perfeito. Só antes da gente, eu ia fazer uma pergunta já para o Dr. Vitor, só uma pergunta antes, porque tu citou o Dix num quadro agudo. Tu executa o Dix, em geral, por exemplo, uma suspeita até... Não que você esteja suspeitando muito de uma neurite vestibular para fazer um Dix, né? Mas um paciente com uma vertigem muito sintomática, aquele paciente que está quase, assim, muita êmese, muita náusea, tu tende a fazer o Dix nesse quadro? Porque eu faço bastante Dix até, mas eu faço mais nas queixas mais episódicas que voltam no consultório. No consultório, E assim,
Quando ele tá muito sintomático, eu tenho pena até de mexer muito. Fazer um rinse eu faço. Mas assim, quando você mexe a cabeça pra fazer o Red Impulse Test, você fica com pena. Tá? E aí tu faz o Dix, vira a cabeça pra Não, baixo. olha, se for um quadro muito característico de VPPB, Sim. se for uma coisa assim, clássica, Ele tem que paciente estar dizendo que tem VPBB. É o selo, né? Exatamente. Olha, ele chega pra mim. Habitualmente teria que fazer, né? Mas digamos, eu tenho uma coisa ali que é uma neurite vestibular, eu não vou fazer. Tô vendo muito de cara vai que é uma neurite desconfiar- vestibular. Vai desconfiar Mas se eu não muito. tenho um VOR alterado, não tenho um reflexo vestibular alterado, não tenho um nistagmo espontâneo, é um nistagmo que já só vai ser desencadeado com o movimento da cabeça, né? Posicional. E eu sei que o paciente, olha, eu tô com essa queixa que é muito intensa, tô me incomodando muito, é quando eu movimento rápido a cabeça eu faço. Entendi. Mas então tu faz não uma suspeita para VPPB Faço. mesmo. Isso, se eu acho que é VPPB. Ou se é uma coisa assim muito sutil ali, que eu não consigo dizer o que é, mas o paciente conseguiria tolerar. Sim. E às vezes eu posso fazer uma medicaçãozinha de enjoo antes. Por exemplo, se eu sei que o paciente está esperando lá algum exame, Essa manobrinha aí eu faço um Dramin venoso, ou então que uma não vai alterar o docetrona. Dix, Exatamente. porque o Dix é... E aí Eu ia faço, falar depois sobre eu isso faço. agora, de medicação, né? Quando a gente falou do rinse, a gente tem que lembrar também, se o paciente vem utilizando já algum um Vertiginoso, depressor então. labiríntico, ele pode não apresentar nistagmo, né? Mesmo no quadro até de neurite, né? Em alguns casos. É mais difícil. Mas assim, se eles chegam com a neurite, geralmente é o primeiro episódio, né? A não ser que de fato. Mas existem muitas vezes que eles têm as duas coisas, né? Então, realmente pode atrapalhar. Mas, na grande maioria das vezes, ele vai vir bem grosseiro lá. Mas algumas vezes não. Depois chega, depois de 3, 4 dias, já não tem um VOR alterado tão importante, não tem aquele nistagmo no olhar primário. Sim. Então, E às vezes já vem usando há uma vida também. essa Agora, medicação. o Red Impulse, exatamente. ele altera, assim, volta ao normal depois, né? Na neurite. volta. Assim que eu percebi, se o paciente ele vem para uma reavaliação, geralmente eu ainda não melhorei, calma, ainda não era para ter melhorado mesmo. Aí às vezes realmente o nistagmo espontâneo ou semi-espontâneo não tá mais presente, mas o Red Impulse a gente ainda encontra, né? Aquela sacada. E às vezes é muito baixinho, pequenininho, muito sutil. Então você tem que treinar muito. Tem que repetir. Porque é uma coisa que é muito sutil na prática e acaba que pode passar como normal, mas tá. E um óculosinho de Frenzel? Ai, meu Deus. Tu tem? Eu sabia que ia chegar. Eu juro que eu pesquisei pra ver quanto era na internet. Quando eu tava estudando muito otoneuro na minha residência, eu disse, rapaz, acho que a gente tem que ter isso na bolsa. Eu tenho um otoscópio pra um negocinho Tira a desse. fixação, né? Porque assim, você consegue ampliar aquele nistagmo, ver melhor e tu usa. Tenho. Acho que um especialista tem que ter. Ele veio da Rússia, minha filha. É difícil de achar um bom, não é fácil, não. Ah, é. Só explicando para quem tá em casa e nunca viu o que é um óculos que impede, assim, tira a fixação do paciente, né? Então faz exatamente o que a Bruna tava falando. Como se fosse um fundo de garrafa Que é que você tirar aquele componente, exatamente. né, Ele não consegue inibitório. fixar em nada, porque tá tudo borrado pra ele. Então, você vai tirar esse componente inibitório, exatamente. Você vê escuro, então, né? Não, Ele vê borrado. Ele vê É borrado. É como se você É botasse realmente um óculos de uma pessoa que não é seu. É. E aí você vai ver aquela nuvem acima névoa, aí você não consegue nem dizer o que você tá vendo. Aí Você seu não olho consegue fica sem foco. focar em nenhum objeto. É. Não, no consultório eu tenho, é maravilhoso. Ele é um pouco grande, não dá pra eu carregar pra todo canto. Mas assim, eu tenho sempre no carro, às vezes quando eu preciso eu pego lá e examino o paciente, mesmo no hospital, o paciente internado, ou então na emergência. Legal. Mas vale a pena. E o vídeo freezer ainda mais, né? Mas é difícil de achar assim fácil, não é muito fácil de achar, mas consegue. Agora, a gente sabe que não é realidade pra todo médico, assim, não dá pra você ter o tempo todo, né? Sim. Agora, além das medicações que eu lembrei também podem falsear o exame físico, eu pensei especificamente nos pacientes geriátricos, as alterações oculares, né, assim, visuais. Alguns pacientes Sim. dificulta demais. Né? Aumenta a chance, entra mais naquele espectro, vamos colocar ali na gavetinha do desequilíbrio, né? Que é aquela complexa interação entre sensório, cortical, muscular e a própria alteração fisiológica, né? Então, o paciente, desde uma coisa que é dele, né? O fisiológico, mais uma doença, uma catarata, um glaucoma, um paciente que usa uma lente bifocal, então, quando você vai olhar, ele vai referir como tontura para você, né? Então, lembrar que até um potencial menor, mas até o input auditivo também tem algum papel ali no equilíbrio do paciente, né? Então, sem dúvida, o sensorial deve ser avaliado sempre, né? E aí a grande arma do geriatra, porque às vezes, assim, a tontura, quando eu ia me pegando para estudar, né? Se você não tiver bem ambientado com aquilo, você não sabe muito bem por onde começar.
E a avaliação geriátrica ampla meio que resolve isso pro geriatra, porque a gente pergunta tudo. Passa por tudo, né? Mas aí tem que saber o que vai fazer com aquela informação depois, né? Sim. Então a gente acessa a queda, a gente acessa o sensório, a gente acessa se tem ou não tontura, se o cara tem uma palpitação, né? Então o sensório também pode estar envolvido com propriocepção, né? Então você tem lá os diabéticos, né? Aquelas neuropatias, né? Em bota, em luva. Pois eu penso muito nessa parte sensorial, né? Nessa gavetinha do desequilíbrio, que eu acho que é uma das que eu mais vejo no consultório. Até trazendo a nossa primeira pergunta, né? O meu dia a dia é no consultório, então é desequilíbrio de potência ortostática. Né? O déficit multissensorial do idoso, realmente, né? Total, né? E até conversa com o que tu falou no começo, quando o paciente entra no consultório, você já consegue às vezes ver um idosinho que já vem arrastando a perna, né? Exatamente. Então, interessante. Eu acho que esse foco amplo, né, multissistêmico, ajuda a não deixar passar. Maravilha. Nesse contexto aí de abordagem inicial, meio que a tontura de forma prática, assim, o que é que tu diria que seriam os principais erros na geriatria dessa avaliação inicial do idoso? Acho que o primeiro erro é não abordar. Ao otorrino, né? Então, assim, porque eu acho que boa parte dessas queixas pode, deve e vai ser abordada porque tem secundarismos que são muitas vezes clínicos, né? E você, no minimamente entender, resolver, ou pelo menos saber para quem encaminhar, porque vai ter a tontura que vai ser mais do neuro, vai ter a tontura que vai ser um pouquinho mais do otorrino, né, que vai pisar em um ou em outro mais, e vai ter a tontura que vai ser mais nossa, ou do cardiologista. Essa mesa podia estar cheia, né? Tá até falando com faltou eu cadeira. Psiquiatra, né? Tá, Então, assim, vamos fazer outros episódios para ver se a gente consegue complementar. Eu diria que o geriatra, ele é o cara da tontura menos específica da vertigem, né? Ele consegue congregar um pouquinho ali do psiquiatra, um pouco do cardio, né? E um pouco do próprio de ser especialista em envelhecimento, né? E pegar essas causas clínicas que podem ser abordadas, devem ser reconhecidas e tratadas, né? E é também quem pode mexer nas medicações, né? Isso. É o grande ponto, aí né? realmente a gente não vai mexer nas... Aí é o erro 2, né? Não revisar os remédios, né? E possíveis interações. A gente sabe que os medicamentos, né? Não apenas aqueles que estão contraindicados ou que são potencialmente inapropriados, né? A gente tem uma lista na geriatria que chama de critério de Beers, né? Que são drogas que têm um potencial, às vezes, anticolinérgico, antihistamínico de primeira geração, né? Então, esse papel das drogas, né, de não revisar, você pode estar perdendo a chance de achar essas drogas, mas também até algumas que são apropriadas, né, mas que podem gerar efeitos ruins, né? Vasodilatadores, hipotensores, né? Que podem gerar uma hipotensão ortostática, que aí é uma outra coisa, né? Um outro erro, talvez o terceiro, de não aferir isso, né, no ambulatório, numa queixa de tontura, principalmente aquele cara que desequilibra, ou que tem uma queixa compatível com a pré-síncope, né, tá ali com lipotímia, eu acho que é muito válido, sabe? E como até às vezes na vertigem vale a pena pesquisar também, porque não é incomum no idoso a gente ter mais de uma causa ao mesmo tempo. Talvez seja a população que mais tem, né? É primordial fazer a avaliação da hipotensão postural. É muito importante para qualquer paciente. Mas especialmente como nos é que idosos. você tem feito na sua avaliação de forma segura e rápida na tua vivência de consultório? Tem que ser rápido, avaliações né? posturais. Tem que gerenciar tempo o tempo todo, né? Mas a gente faz o teste de pesquisa de hipotensão ortostática, né? E com ela a gente tem informações sobre correlatos também, né? Como hipotensão pós-prandial e tudo mais. Mas basicamente, coloca teu paciente ali deitadinho, né? Afere a pressão dele, depois coloca em pé 3 a 5 minutinhos, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Às vezes a gente vê que alguns pacientes precisam de um pouco mais de tempo, né, para sensibilizar a manobra. E você vai aferir essa pressão e ver se ela caiu 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou 10 na diastólica. E aí, esse é o que todo mundo sabe, mas 2 diquinhas. Às vezes, dependendo do nível basal da pressão, você pode exigir um aumento, né, desse valor. Se o cara tiver lá mais de 16 de sistólica, provavelmente, né, existem alguns critérios que colocam, bota 30 de queda. E se o cara tiver uma tendência a uma pressão mais baixa, pode ser que um cara que faça 15 milímetros ali de queda, mas já seja sintomático, você vai dar como positiva aquela manobra, né? Sim. Você não precisa ser tão caxias com isso, né? Então, acho que é uma diquinha que vale aí para o dia a dia. E uma outra é que vale a pena, se você não tiver um tensiômetro manual, coloca um oxímetro. Se você tiver um eletrônico, dá uma checada na frequência cardíaca desse paciente. Você espera que ela aumente um pouquinho, né?
10, 25 batimentos, não aumentou, talvez seja um paciente da neuro, né? Que esteja fazendo alguma desautonomia, seja central, periférica, né? Ele não está tendo aquela resposta cronotrópica. Então, são 2 dicas plus, né? Além do RITS plus, mas Muito bom. plus da avaliação, porque geralmente o pessoal entende, sabe, mas é importante saber o que representa e o que é que você espera, né? Você espera que aumente a frequência cardíaca, que aumente a resistência vascular periférica, é o normal. Você está lá, o sangue foi todo para a perna, foi para a circulação esplâncnica. Então, quando você entende o que está acontecendo, você entende qual é a resposta esperada e o que é que está saindo fora do padrão. Massa. Show, muito bom. Antes de terminar esse bloco aí da avaliação da tontura, uma pergunta para os dois, né? Para a Bruna responder primeiro, depois Vitor. No posto de saúde, em um lugar com poucos recursos, para algum dos nossos ouvintes que queiram aplicar aí esses conhecimentos de forma prática, o que é que vocês acham que tem 3 passos essenciais aí que poderiam ser dados para esses médicos que estão atendendo pacientes com tontura? Acho que primeiro de tudo a anamnese. Anamnese muito bem detalhada, tentar destrinchar bem direitinho essa queixa do paciente, tentar entender o que é que está acontecendo, porque alguns estudos, inclusive, falam que a anamnese é muito bem feita, conseguem diagnosticar o paciente até 78% dos pacientes que tenham uma tontura, assim, uma vertigem mais clássica, né? Então, a anamnese é tudo. Depois o exame físico. O exame físico eu sei que não vai ser um exame físico otoneurológico ou neurológico muito robusto, mas tem que ver pelo menos se tem uma hemiparesia, se tem uma hemihipoestesia, se tem uma ataxia, se o VOR dele é primordial e, se possível, fazer um Dixalpack no paciente. Porque muitos desses pacientes que chegam no posto de saúde é simplesmente uma VPPB, que tem recorrência e nunca conseguiram tratar. Então, eles queixam disso. Daí tem que fazer o Dixalpack, eu diria. Perfeito. É bom que eu ganhei mais 3 aqui, né? Mas aí eu colocaria revisão de medicamentos, né? Pesquisa de hipotensão ortostática. Talvez o último. Acho que talvez você pode fazer uma avaliação de queda, principalmente pensando em marcha, e talvez até um teste de força, porque a sarcopenia está muito bem envolvida, né? Nesse mecanismo multissensorial que a gente já conversou. E aí você testar a sarcopenia, que é muito prevalente no idoso, faz sentido. A gente pode fazer o simples teste do sentar e levantar, ou o hand grip quando você tem um. Mas se não tiver, você só precisa de uma cadeira. Coloca o paciente ali para sentar e levantar, ele precisa fazer 5 vezes em pelo menos 15 segundos, e para dizer que você não tem uma sarcopenia provável, né? É uma maneira. E você tem alguns testes também de impacto disso, como o Get Up and Go, né? Você coloca o paciente para ficar em pé, ele vai andar uma distância, tem várias versões, vai andando ali 3, 4 metros e meio, volta e tem um tempo para isso, que é cronometrado, para ver a velocidade de marcha, mas também ver a marcha propriamente dita, né? A potência para sair da cadeira, a mudança de direção, são coisas que podem auxiliar nessa pesquisa de desequilíbrio. Às vezes aí vem aquela queixa de, tá tombando, né? Um Romberg cai bem, né? Também. Então, são coisas que são úteis, né? Então, eu diria medicamento, hipotensão ortostática e pesquisa de força e marcha. Ótimo. Muito bom. Entrando novamente na parte de queda, né? Já falou, acho que 2 vezes, que é um tema bem importante para os idosos, Sim. uma grande causa até de mortalidade, né? O que é que tu pergunta mais na tua consulta, assim, sobre, de repente, ambiente, adaptações que a gente pode fazer? O que eu falo para os meninos lá no ambulatório? A queda é como um acidente de avião, é uma queda de avião. Então, você precisa entender tudo que levou aquele avião, no caso nosso é o idoso, a cair. Então, como é que estava o piloto? Ele estava usando algum remédio, estava usando algum sedativo, né? O tanque estava cheio, tinha potência nesse músculo para ele poder subir. Como é que estava a pista, né? O ambiente, então tinha obstáculos, a luz estava acesa ou apagada na hora que ele caiu. A gente vira literalmente um detetive. Uma outra comparação que eu gosto muito de fazer é, pensa como uma dor torácica. Então, quando você caracteriza uma dor torácica, você vai caracterizar uma queda. Então, onde foi, como foi, qual foi o gatilho, teve alguma coisa que piorou, algo que diminui ou aumenta essa chance, né? Duração, né? Então, são coisas que precisam ser pesquisadas, porque são potenciais intervenções. A parte sensorial, né? Visão, fundamental, porque aí a gente consegue intervir, às vezes, uma cirurgia de catarata, né? Uma correção refrativa, um treino de exercício resistido, né? Para um paciente que tem sarcopenia, um tratamento de uma neuropatia periférica, quando é possível. Então, são coisas que têm potencial reversibilidade, diminuem o risco de queda, ajustam o ambiente, às vezes usam um dispositivo de auxílio à marcha, vê se tem indicação para isso, né?
Então, é todo esse entorno, né, de pesquisa que ajuda, no final das contas, ao paciente ter um menor risco de cair. E se ainda assim cair, tentar protegê-lo da queda. Aí pesquisa uma densitometria, você vai ver se ele tem uma osteopenia ou osteoporose, para tentar evitar que ele se complique ainda que caia. Sim. Perfeito. Show. Muito bom, acho que foi muito rico esse bloco, Esse né? bloco. Isso. Eu gostaria agora de mudar um pouquinho, falar um pouco sobre tontura em outras faixas etárias. Aí eu vou perguntar para a Pamela, realmente, quais são as tonturas mais frequentes que tu recebe, realmente, em pacientes adultos jovens ou até mesmo meia idade? No meu consultório, na minha prática clínica, são pacientes mais adultos jovens e alguns idosos que chegam referindo tontura de uma forma bem específica, assim. Atendo pouquíssimas crianças com tontura. A gente até falou, você vai falar de criança, eu disse, rapaz, eu não tenho muita prática, porque não é muito presente. Realmente é uma queixa mais sutil e mais rara também. Mas no dia a dia, o que eu atendo na faixa etária adulta, adulto jovem, que também é mais o foco do meu consultório, provavelmente. São aqueles pacientes que vêm com tontura e que a gente tenta correlacionar com a otorrino, e aí vendo se tem alguma coisa para ser aguda, se ela é crônica, se ela é recorrente, né, episódica. Basicamente, na otorrino, que a gente atende muito de tontura seria a VPPB, que é o clássico, né, aquela tontura dos cristais, que alguns pacientes já chegam, alguns já tiveram outros episódios e vêm porque fizeram uma manobra e melhorou, e a gente sabe que esse paciente ele pode recorrer. Então, às vezes, o paciente já se conhece, já sabe e quer mais uma manobra. Às vezes, é um paciente que tem a tontura também num contexto de uma hipoacusia, de um zumbido, e às vezes ele nem vem com a queixa principal de tontura, ele vem com a dificuldade auditiva, e a gente faz um áudio, tem uma assimetria, a gente vai investigando, e se a gente fizer uma boa anamnese já no começo, a gente consegue definir que essa hipoacusia está associada a uma tríade, né? Que seria a hipoacusia, o zumbido e a tontura, que a gente começa a pensar ali na síndrome de Meniere, que seria aquela pressão alta do labirinto, né? A hidropsia hidrolinfática, que também eu acho que chega bastante no consultório. E se a gente tiver mais na emergência, eu acho que o que eu atendo mais é uma neurite vestibular, que é aquela tontura mais aguda de um paciente com muitos sintomas, geralmente uma tontura que começou no começo do dia, acordei e comecei uma tontura muito ascendente, associada a muitos sintomas neurovegetativos também, muita náusea, muito vômito, e que leva o paciente à emergência achando que ou ele vai morrer ou que ele está com AVC, coisas assim. Você consegue, fazendo um HIITS e tendo um pouquinho de calma, entender que o que ele tem é uma neurite vestibular e que é medicação, paciência, calma, dá para resolver a crise. E que leva uns dias, às vezes, para melhorar 100%. A neurite vestibular, para mim, é a melhor, assim, causa de tontura para receber no plantão, porque o exame físico é bem exuberante, você consegue dar um diagnóstico lá, realmente clínico, e oferecer já um prognóstico para o paciente. E controlar também os sintomas, né? Porque muda, né? Se não fizer farmacoterapia. Esses seriam os clássicos, mas me veio aqui na cabeça uma lembrança da TPPP, né? Que a gente chega aqui, ela é mulher jovem, muito ansiosa, que Mulher também meia tem idade, né? meia idade, exatamente. Jovem eu quero dizer aqui, porque eu já me sinto muito jovem, né? Mas é uma adulta da meia idade, com muita ansiedade, às vezes tem um sintoma de tontura relacionado a posicionamento também, né? E aí a gente também consegue lembrar aí da TPPP, que não é um clássico que vem como um quadro de Meniere ou uma VPPB clássica, mas ela está nos quadros de tontura que podem favorecer a gente dando o diagnóstico, porque tem um tratamento bem promissor. E as migrânias vestibulares, eu acho que também a gente chega muito e compartilha um pouco isso com a neuro, né? Não sei na tua prática. Muito. Geralmente Também mulher, na emergência também. Que já tinha um histórico de enxaqueca e Isso. que agora começa a apresentar. E nem sempre a gente relaciona, a gente tem que perguntar bem ativamente, na maioria das vezes, né? Assim, se perguntar, dor de cabeça. Sempre tive enxaqueca, mas aí você, começa a pensar. E tu também costuma pegar muito migrânia vestibular? É uma das que eu mais pego. Migrânia vestibular é uma das que eu mais pego. Principalmente pela mulheres, prevalência também, né? Eu acho que porque também pela neurologia, né? Eu acho que chega muito mais pra mim quando é um paciente. Pela migrânia. Exatamente. Isso também já vem triado. Pela migrânia, mas também pela tontura que às vezes não se sabe se é só uma migrânia vestibular, se tem alguma coisa por trás, e aí o pessoal tá com dor de cabeça, e aí realmente vem pra poder ter o diagnóstico. Mas pego muito a migrânia vestibular. Pego muito VPPB também, mas no consultório, né? Na migrânia vestibular, mas também pego AVC, pego paroxismia vestibular, pego Chiari fazendo uma vertigem central. Então, mas assim. Ainda bem que eles acham Bruna, né?
Graças a Deus, número 2. Fala um pouquinho sobre paroxismia vestibular. Eu acho que já é um Eu diagnóstico acho bem que a paroxismia interessante. vestibular é interessante, é pouco reconhecida, tá? Então, hoje, até para epidemiologia, ela não é muito bem, assim, não se sabe muito porque tem poucos estudos falando sobre ela. Mas está se cada vez mais percebendo que existe e que ela está lá e que pode ser tratada, tá? Então, é uma vertigem habitualmente que ela vai acontecer poucos segundos, várias vezes ao dia, recorrente, tá? Muitas vezes ele vai dizer que vem com aquela posicionamento da cabeça, não necessariamente igual a da VPPB, mas é uma coisa que ele diz, ó, acontece quando eu faço o movimento tal da cabeça. E a gente diagnostica e percebe que o VPPB não é presente, ou então é um nistagmo completamente diferente do que a gente espera durante uma VPPB no Dixie-Hallpike. E aí a gente, poxa, pode ser que seja uma paroxismia vestibular. E aí a gente faz o exame de imagem, habitualmente a gente precisa fazer uma ressonância, tá? Uma ressonância de preferência de ouvidos, com angiorressonância, pra gente ver se tem uma alcinha entrando lá no canal auditivo, né? Interno. E aí, muitas vezes os pacientes não são causados por conta disso, tá? Existe a paroxismia vestibular que tá ali, mas que não causa absolutamente nada. Então, dizem que até 30% desses pacientes são assintomáticos e que a gente tem que ter cuidado para, de fato, dizer é uma paroxismia vestibular. Então, tem que entrar assim, tem que ter Tem que ter sintomas. critério, né? Tem que ter a Exatamente. imagem e os E sintomas. os sintomas característicos. Seria, no Senão- caso, a vertigem, depois de Rápida. movimentos estereotipados, né, no caso, Isso, e sintomas muito rápida. auditivos também Pode ter dar, né? sintomas auditivos também. E aí, várias vezes ao dia, muitas vezes o paciente tem zumbido junto. E quando a gente vê, tem uma alça bem importante lá, ou então é uma coisa que você não consegue dizer, de fato, que é uma VPPB, é uma coisa muito atípica, mas que é várias vezes ao dia e que muitas vezes ele diz que é por conta de algum posicionamento da cabeça. Quando a gente vê, de fato, tem uma alça fazendo essa compressão. Então, e tem um tratamento, né, que a gente consegue tratar com carbamazepina ou oxcarbazepina. Então, os pacientes têm uma boa melhora. Quando é muito refratária, a gente precisaria, de fato, fazer uma cirurgia, mas a grande maioria das vezes não Então, a precisa, resposta é boa com Tem uma o resposta tratamento boa. clínico mesmo. E a migrânia vestibular tu também tem uma boa resposta com o tratamento clássico de profilaxia para Eu tenho uma enxaqueca? ótima resposta, viu? É, né? Consigo, assim, quando a gente tem uma migrânia muito clássica, a gente começa, às vezes eu começo com a dosinha baixa, já tem uma resposta muito boa. Algumas vezes a gente precisa aumentar um pouco a dose, né? Mas a Vamos gente falar só para os nossos ouvintes, uma dosezinha baixa, normalmente tu gosta de começar o quê? Em que perfil Vamos lá, de a paciente? gente sempre tem que entender o perfil do paciente, o que é que os efeitos colaterais daquelas medicações podem trazer. Então, eu preciso entender se é um paciente idoso, se é um paciente jovem, se é um paciente que tem tendência a aumentar o peso, se é um paciente que tem um sintoma depressivo ansioso associado, se é um paciente que tem uma insônia, né? Se é um paciente homem, se não é. Então, assim, primeiro a gente vai pensar nos grandes carros-chefes aí da enxaqueca, né? Não se sabe exatamente qual deles teria, nunca foi feito um estudo para dizer qual deles tem uma ação mais importante na migrânia vestibular propriamente dita. Então, Certo. habitualmente a gente tem nos 5 de primeira escolha, digamos assim, a gente Pode escolher espera qualquer um. uma boa resposta, tá? Mas aí, por exemplo, se é um paciente que é um paciente que tem muita dor muscular, ou então um paciente que tem insônia, a gente pode tentar associar um antidepressivo tricíclico, mas eu tenho que ter cuidado se é um paciente idoso, se é um paciente cardiopata, se é um paciente que ganha muito peso, que queixa do peso, então já não dá para começar, né? Mas habitualmente uma nortriptilina de 10 miligramas ou uma amitriptilina de 25, eu já começo e já tenho uma boa resposta. Se for um paciente que não tem essa queixa, não quer engordar, ou então não é ansioso, eu também posso começar um topiramato, uma dosinha baixa, 25 miligramas, habitualmente é uma boa resposta, tá? E não preciso ficar subindo muito, não. Na verdade, eu começo a dosinha baixa, na maioria E das vezes, fica. 25 miligramas é o suficiente. Olha, Às vezes eu subo para 50, mas mais de 50 nunca prescrevi, eu acho. Até para migrana, assim, migrana até a gente já vê, mas não é uma coisa que é comum, a gente aumentar muito mais do que isso. E aí os pacientes que são mais ansiosos, que têm um componente de ansiedade, que têm um componente de depressão, que podem ter efeitos colaterais com o topiramato, já usaram, não dá, aí eu começo a venlafaxina ou desvenlafaxina mesmo, certo? Ácido valproico que é uma coisa que eu habitualmente não faço, geralmente porque muitos pacientes são mulheres, então geralmente não faço, mas também se não der para usar os outros e não for uma mulher em idade jovem, idade fértil, né, eu posso fazer. E tem o metabloqueador também, que aí a gente também entra se tem alguma comorbidade. Se tem um tremor essencial, ou se tem uma hipertensão, ou se tem um ataque cardíaco, a gente faz. Mas se não, a gente opta por começar algum dos outros 4, né? Ou 3.
Maravilha. Uma arte, né? Escolher o perfil É. de morbidade, Acho que você deve ser Não, isso é especialista uma nisso, arte né? que eu acho que é a arte do geriatra. Desenhar o paciente, ter um arsenal terapêutico e saber o que usar para cada um e funcionar. E que não brigue com as E outras não brigue com as medicações. outras que... A gente fala, ela falando aqui da enxaqueca, eu lembrei muito. É o processo que a gente faz com antidepressivo, é a mesma coisa, né? Então é ver Tentar aquele que desenhar vai o paciente. induzir sono, aquele que não vai, aquele que tem um perfil endocrônica ou não, aquele que tem um perfil na enxaqueca ou não, né? Aquele que vai deixar ele cair ou não, né? Então é mais ou menos por aí. E assim, uma coisa que eu lembrei agora, assim, falando de droga em si, né? E que é cruel para o idoso, é que às vezes até a droga que trata uma potencial causa, vamos pensar na tontura psicogênica, certo? Trata uma potencial causa de tontura, ela pode ser causa de tontura por outro mecanismo, né? Então são coisas que... Nossa. E aí o paciente fala, eu troquei um problema por outro, ou piorei, ou algo do tipo, né? E a gente precisa estar ciente que a gente está correndo esse risco, né? Mas não vai se abster de tratar ou de escolher outras opções. Né? Mas Perfeito. droga é sempre complicado para idosos. Ô, Vitor, e com relação à tua prática clínica, tem algum caso marcante que te lembra que a tontura, na verdade, remetia a alguma causa sistêmica? Eu lembro de um, eu ainda estava na residência de geriatria, lá no Português, e me marcou muito que era uma paciente com Parkinson, e ela não tinha um tempo de doença compatível, era doença de Parkinson, ela não tinha um tempo de doença compatível para tanta instabilidade postural como ela estava naquele momento. E, na verdade, ela estava fazendo uma hipotensão ortostática de arrumar. Assim, estava cheia de antihipertensivo, antipsicótico, né? E aí, enfim, super polimedicada. E eu lembro dela com muito carinho, porque a gente filmou ela no antes, né? E filmou ela depois, andando. Tava com um dispositivo de auxílio à marcha e de repente parecia aqueles vídeos de vozinho que vai pra academia pra subir, sabe? Pronto. E aí ela mudou da água pro vinho e a intervenção foi retirar intervenções, sabe? E eu acho que essa é a eu acho que é a jogada. Exatamente. Eu acho que é aí onde a gente pode oferecer o nosso maior know-how, vamos dizer assim. E me marcou muito esse caso, porque às vezes a gente dá um selo, né, para o paciente. Não, é do Parkinson aí, ela está fazendo uma desautonomia do Parkinson, instabilidade postural. Não tinha tempo para isso, né? Se você não for revisar as medicações, não for revisar potenciais interações, você come bola, deixa passar e piora a qualidade de vida, né? Assim, Incrível, parece que foi combinado, que ele estava falando agora de medicação. E aí o caso... Exatamente. não foi, tá, pessoal? Muito legal. Joia, vamos entrar agora no último bloco para começar a pensar em encerrar aqui, só para a gente saber o que é que... Queria a opinião de vocês, né, especialistas, o que é que vocês acham que dá para um generalista assumir, cuidar, e quando encaminhar, quando aquilo ali passa a ser algo mais do especialista em si. Então, assim, Bruninha, quais exames neurológicos simples você acha que um generalista consegue manejar? Um DICS seria para um especialista, um DICS é do generalista? Você acha o que em relação... que elementos incluir nessa consulta generalista? Olha, Generalista eu não gosto de termo, mas eu quero dizer os generalistas, os médicos que não atendem uma especialidade particular, certo? Assim, quero dizer... Não é otorrino, ele não é otorrino, não é especialista da saúde, por exemplo, da família, né? Um médico da saúde da família. Bom, eu acho assim, que quando a gente tem um SUS, por exemplo, que a gente tem um paciente, muitos pacientes vão chegar com a tontura. Só que para a gente referenciar para um especialista, vai demorar muito tempo. E o paciente vai ficar muito tempo sofrendo. E são certas coisas que a gente consegue resolver, tá? A gente consegue resolver durante o exame físico e na consulta lá do posto de saúde, Não é só tá? diagnóstico, né? Tem também. Poxa, tem coisa que a gente consegue intervir e resolver e o paciente fica bem. Então, a gente não precisa esperar 6 meses de tontura para só depois a gente conseguir tratar com um especialista. Então, eu acho sim que o Dix-Helpike tem que ser feito. É um procedimento médico, é um procedimento de qualquer médico, na verdade, tá? E que a gente consegue resolver com o Epley, por exemplo, no AVPPB de canal semicircular posterior. Que aí sim, eu acho que o generalista pode resolver, tá? Se for um canal semicircular horizontal, uma AVPPB mais complicada, às vezes bilateral, aí realmente não tem como. Mas eu acho que o VPPB, canal semicircular posterior clássica, que é a maioria. 90% dos casos, né? Então, exatamente. Eu acho que daria pra gente tentar, tamanho. sim.
E tem que ser uma coisa que tem que ser treinada. Não dá para simplesmente chegar lá e fazer de qualquer jeito, porque daí não vai ajudar, inclusive pode até piorar. Piorar. Muitas vezes pode até piorar. Então, acho que sim, podemos fazer um Dixaltag. A gente precisa fazer um reflexo vestibulocular, eu acho que é uma coisa básica, que eu acho que, inclusive, numa UPA, numa emergência, seja da clínica médica, não precisa ser da neurologia ou da otorrino, mas vai chegar tonturas em outras emergências. E eu acho que o VOR tem que ser feito, tá certo? Com o RINT tem que ser feito. E tem que ser feito também a avaliação, pelo menos, grosseira da força, da coordenação, tem que ver se o paciente tem ataxia ou não, da sensibilidade, se o paciente tem uma diplopia ou não, entendeu? Eu acho que, por mais que não seja um neurologista, mas tem que fazer pelo menos o básico. Isso daí para excluir coisas mais graves, até para direcionar para o neurologista para resolver, né? Ou então para precisar fazer uma trombólise, por exemplo. Sim. Então, acho que precisa sim. Massa. Show. Eu queria perguntar também, nesse contexto ainda do não especialista atendendo, quais medicações vocês acham que tem papel realmente nessa abordagem inicial? Porque a gente fala muito mal de muitas medicações, mas quais são as medicações de escolha num paciente, por exemplo, que tem uma tontura de instalação aguda e que a gente descartou ali uma causa central? E não é neurite. Boa pergunta. E não é neurite. Não é neurite, vai ficar para investigar depois. Eu sou uma pessoa, assim, que sou um pouco contra o uso indiscriminado da flunarizina, sinarizina. Então, realmente, eu acho que tem muitos efeitos colaterais. Você é contra. Sobretudo nos idosos. A gente vê muito parkinsonismo também secundário, tá? Sim. Então, eu não prescrevo. Geralmente é muito difícil prescrever uma sinarizina, uma flunarizina. Geralmente o paciente já vem, aí eu tento fazer ali por um curto período de tempo, mas é difícil. E eu diria também, tome muito cuidado, porque às vezes o paciente melhora e aí ele vai tomar, A vida por toda. muito tempo. E sensibiliza tudo. E vai prescrever para todos os vizinhos. Exatamente. Familiares. Então, eu acho que assim, eu faria um antiemético, tá? Eu faço Dramin, pode fazer o Meclin, um da Cetrona, para tentar ajudar naquilo dali, tá? Mas a gente precisa entender a causa também, tá? Se for uma VPPB, a medicação vai ajudar, mas não vai resolver. Então, teria que fazer a manobra. Se for uma MNE, a gente sabe que essa medicação também não vai resolver ali a longo prazo. Habitualmente, a gente precisa lançar a mão do betestina, por exemplo. Mas também não é para passar betestina para todo mundo. Sim, a gente tem indicação da betestina para MNE, exato. né? Então, não é uma pergunta simples não, viu? Eu acho que é uma pergunta complicada, mas eu acho que a gente pode fazer um antiemético ali mais simples por um curto período de tempo. Também não é para ficar tomando ali por muito tempo, não. E descobrir a causa para poder ou referenciar, se a gente não conseguir tratar, ou... Na minha experiência, eu uso um pouco de flunarizina no quadro agudo, mas geralmente eu não passo de 7 dias. Então, 5 a 7 dias, porque senão você começa a atrapalhar ali o equilíbrio, a recompensação, a recompensação cerebral, exatamente. Então, eu esclareço, inclusive, isso ao paciente, vai usar isso aqui, mas não adianta, vai melhorar aqui. Parou. Até aí. Então, e ele ajuda, eu acho, no quadro agudo. Eu vejo muita melhora. Então, assim, na emergência... Meu paciente, ele sai sim com a flunarizina, eu vou assumindo aqui. Não, mas a maioria dos otorrinos passam mesmo. Flunarizina e um Meclin, acho que ajuda no controle da crise. Mas, realmente, no contexto de um idoso, você já não vai passar nenhum Dramin. Já tá com medo, né? Já tá com receio. Mas o que eu falo é mais assim, Então, por exemplo, bem um posto de saúde, que a gente não sabe exatamente como é que esses pacientes vão usar depois. Então, pode até usar, mas tem que falar com muito assim, olha, cuidado. Porque senão... cronifica o negócio. Eu acho que é o equivalente na otoneuro do benzo pra gente, né? Então, se você não falar que tem potencial de dependência, que é pra... Às vezes a gente vai usar um transtorno de ansiedade super importante, você vai usar como uma ponte para um inibidor seletivo funcionar um pouco melhor. Se não tiver essa comunicação que você falou, né? Avisar que tem hora e dia para acabar, né? O paciente vai cronificar aquele uso e vai ganhar os prejuízos disso também. E o que eu não tenho muito como geriatra, muitas vezes, como fazer isso, porque ele já chega de vocês, muitas vezes já chega na emergência, né? Meu papel também é tentar minimizar danos, porque muitas vezes já está mais do que esses 7 dias quando chega para mim. Então, o que eu desejo só é que a comunicação seja cada vez melhor para que a gente não tenha esse uso indiscriminado, né? E a betestina, eu também, eu recebo, a maioria dos pacientes que eu recebo já encaminhados por tontura, eles já vêm usando betestina já de longa data, porque alguém passou numa urgência e ele nem sabe ali se tá fazendo. Assim, não sabe assim, para zumbido de uma forma geral, sem ser um zumbido numa MNE, né? Pra qualquer lado. Na verdade, tem médico muito que triste tem isso. dificuldade em assumir que não sei. Então, vou te encaminhar. Vai sair com receita e betestina que não faz mal. Aí, betestina... Aí bota uma dose baixa e, enfim...
Tem ad muito eternum, paciente que eu acho que o paciente de tontura, ele é um paciente que está tão vulnerável, porque ele passa geralmente por vários médicos que não abraçam, que não sabem do que estão fazendo, Qualquer negócio, né? prescrevem medicações que, poxa, poderia não fazer nada e tá fazendo mal, sabe? Então, Eu sou a é maior difícil. propagandista da autoneurologia, porque, também, eu acho que assim, tem o que paciente ir às pra vezes gasta dinheiro, É. horrores, comprando remédio que passaram em urgência e fazendo exame inadequado. Às vezes vai fazer a manobra sem ter um diagnóstico de VPPB. Não sei se já recebeu Precisa de também, diagnóstico, assim, que o precisa de paciente quer diagnóstico, marcar né? uma manobra, quer marcar uma prova calórica, né? Ah, sobre exames também, eu acho que seria interessante a gente conversar sobre isso. Mas é que não vai dar tempo. Verdade. Tem que fazer um Mas a gente segundo marca. parte. A gente marca, Eu faltou. queria perguntar ainda para o Dr. Vitor, antes de encerrar, Esse doutor Vitor. para Vitor, para Vitor, qual o perfil de paciente que você acha que um médico não especialista consegue conduzir? Que idoso com tontura um médico não generalista deve conduzir com segurança, enfim, sem Eu acho- necessariamente encaminhar para um geriatra? Eu acho que a ideia vai ser essa mesmo, né? Porque cada vez mais a gente não tem geriatra para todo mundo, né? Eu acho que é o mesmo dificuldade que a gente encontra em outras especialidades, talvez até na otorrino já existe essa dificuldade também. E a gente tem que espalhar o conhecimento, a palavra, né? Então, aquele paciente, você tem uma causa identificável, tem uma relação temporal com a droga, você está entendendo aquela hipotensão ortostática, está entendendo que pode suspender uma tontura leve, sem indícios de tontura central, e que você fez a primeira pesquisa, não tem um secundarismo claro de uma doença grave, porque às vezes você vai achar um secundarismo que precisa do especialista. Sim. Estenose aórtica grave, você vai achar uma causa neurológica que precisa sei lá, vai achar um tumor na tua avaliação. Então, é entender até que passo você vai, mas entender o princípio básico de rastrear medicamentos, rastrear a hipotensão ortostática, rastrear o risco de queda, e a partir daí, identificando secundarismo, identificar quem é a melhor pessoa para poder conduzir. Eu acho que é isso que o generalista pode contribuir muito na desprescrição, né? Joia. Mas até Só na para deixar um prescrição. gostinho de quero mais, e a reabilitação vestibular aí, para quem não sabe, querer assistir um próximo episódio, você acha que tem um papel aí nesse contexto, justamente nesse perfil de paciente que você descreveu? Tem tido boa resposta? Tu consegue fazer Pronto. O que é que eu acompanhamento? observo, né? Muitas vezes a reabilitação vestibular, para mim, da geriatria, o que é que eu observo é que é muito mais, eu tenho que fazer essa ponte com o otorrino ou com o otoneuro para poder ter um acesso a isso mais difundido. A gente sabe da importância, a gente sabe que é vital para uma melhora, né? Para adaptar realmente, né? Aquele paciente ao déficit que ele teve. E só que eu não tenho tanto acesso assim quanto eu queria, né? Gostaria. Quanto eu vejo no livro. E muitas vezes tenho que usar os colegas como ponte, às vezes eu perco esse paciente porque eu não consigo pegar o resto da história. Mas 2 pacientes que recebi, eu tive respostas boas. Muito boas. É muito bom, sim. Não sei como foi para vocês. Porque realmente é multi, né? É multidisciplinar, não é só multimedicina, né? A gente aqui vai precisar de físio, de fono, de vários outros que o A geriatra... geriatria é isso, É né? isso. Todo dia. Então, a reabilitação vestibular entra muito nesse contexto, assim, também. Mas a gente vai conversar mais sobre esses tratamentos e sobre exames num próximo encontro. Vamos encerrar por aqui hoje. Queria agradecer vocês pela presença. Realmente que estava é uma isso. conversa tão boa que eu até perdi a hora. A hora passou. Mas vocês queriam deixar assim uma forma das pessoas encontrarem? Tá. Querem deixar alguma mensagem final? Primeiro, agradecer o convite, né? Aprendi muito, né, com vocês hoje. Eu acho que é sempre bom essa troca. E se quiserem me encontrar, né, vocês podem ver que eu tento explicar as coisas assim. Eu tenho um canal chamado Infogere, que é um canal de geriatria para estudante, para médico. A gente tenta dar uma quebrada no status quo aí de ensino, melhorar a didática. E, enfim, espero vocês lá. Entre outros temas, vai ter tema de tontura por lá também. Ai, mano. Ótimo. E acho que vocês podem me encontrar também no Instagram. Eu tô no meu Instagram é Bruno Holanda Neuro. E tem um consultório também que lá tem as informações. Maravilha. Então é isso. Para você que acompanha a gente até aqui, muito obrigada. E aguarde a gente no próximo episódio do Otto Hubcast.